A gente está circulando pelo estado de São Paulo, circulando pelo país também. Estivemos na região de Alto Tietê, tivemos ontem em Arujá, em Itaquá, em Santa Isabel, e hoje a gente veio aqui prestigiar Mogi das Cruzes. Qual foi a impressão? Olha, o povo é muito hospitaleiro, né? Cadê a discussão? O Brasil, em parte, não cresce, não se desenvolve de maneira inclusiva, porque nós somos uma república de privilégios. E entre esses privilégios tem lá, privilégio de roubar e não ser punido. Mas isso não é um privilégio de qualquer um, não. Isso é um privilégio, principalmente, de parte da classe política. A gente está vindo para ouvir, né? Hoje tem uma preocupação muito grande aqui com a área da saúde. A gente ouviu que tem algumas deficiências em matéria de recursos, de leitos e atendimentos. Assim, foi uma situação geral no país por conta da pandemia. Ficou muitas consultas represadas e cada local está reagindo de uma maneira diferente. E aqui tem uma demanda muito grande, é um ponto que merece uma grande atenção. Falou também das autoridades. Conversando sobre política também? Foi falado sobre política? Sim, sim. A gente conversou um pouquinho sobre isso. Já definiu? Não, isso está sendo definido dentro do partido, eu também ainda não tomei a minha decisão, mas a gente deve decidir isso nas próximas semanas. Não tem tanta pressa assim também. Mais importante é a gente circular para ouvir as pessoas e ouvir o que elas têm a dizer, que tipo de país que elas querem, quais são as dificuldades locais, quais são as dificuldades regionais, e o que a gente vê é que esses problemas eles se repetem. E infelizmente hoje esse cenário de polarização política impede muitas vezes que a gente possa discutir os problemas reais das pessoas. Então, por exemplo, a gente teve essa pandemia e as escolas ficaram parcialmente fechadas, ou as escolas públicas não conseguiram dar aquele atendimento às crianças e adolescentes, até porque nem todas tinham acesso à internet da mesma forma. Cadê o plano de recuperação, né? Nós tínhamos que ter um plano de recuperação para o país inteiro, inclusive. E quem que está discutindo isso? Não está. O que a gente está vendo são as pessoas brigando. Aqui em São Paulo, a gente sabe que tem uma demanda muito grande na segurança pública. Eu trabalhei como ministro da Justiça, a gente sabe como lidar com isso. A gente conseguiu, na época, lá em 2019, uma redução expressiva da criminalidade, enfrentando o crime organizado, com inteligência, com planejamento, buscando novos instrumentos de investigação para a polícia, como a Rede Nacional de Perfis Genéticos. Então esse é o tipo do problema, esse é o tipo das questões que a gente tem que discutir. Então a gente está fazendo esse périplo, né, agora pelo estado de São Paulo. Estou aqui com o deputado Júnior Bozella, estou aqui com o deputado Gondinho, que a gente está buscando, né, encontrar essas soluções, conversar com as pessoas. Você falou em polarização, existe uma grande expectativa de que o senhor fosse a terceira via, né? Sim. E eu vi essa mudança toda de cenário, isso aí se arrependeu por algum momento de ter mudado de partido? Não, na verdade a minha avaliação é que a gente precisava recuar um pouco para poder prosseguir com mais força ali para frente. E para romper a polarização era importante a gente ter uma união desse centro. Infelizmente, apesar do Podemos com todas as suas qualidades, ele estava ficando alijado desse debate. E a União Brasil estava capitaneando esse debate. Então a gente fez esse movimento buscando construir algo maior. Vamos ver como a gente consegue evoluir nos próximos meses. E o que você acha do comentário de que a sua saída acabou favorecendo o presidente Bolsonaro? Olha, a grande questão é que se a gente não tiver uma união no centro ou isolado dentro de um partido, o resultado para romper a polarização não viria. Então foi um movimento necessário.
No caso de um segundo turno entre o presidente Bolsonaro e Lula, quem você votaria? Eu não penso nessa hipótese, né? Acho que pesadelo a gente tem que esperar ele acontecer para daí comentar. Outra coisa, eu queria saber a respeito o senhor está defendendo a volta da Lava Jato, é isso? Nós temos que levantar, olha, eu voltei para o Brasil, estava no exterior, voltei para a vida pública, porque alguém tem que levantar essas bandeiras. Então, a gente tem que discutir sim como melhorar a vida das pessoas, como fazer o Brasil voltar a crescer, com emprego, com diminuição da desigualdade. Mas se a gente não construir isso com base numa premissa que o governo tem que ser honesto, que o governo tem que ser íntegro, que o governo tem que ter por foco as pessoas e não os políticos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E o que a gente está vendo, por exemplo, a bandeira anticorrupção foi abandonada. A ética está sendo jogada no lixo. Então alguém tem que vir e levantar essa bandeira. E encontrei espaço dentro do União Brasil para levantar essa bandeira e é isso que eu vou fazer. Nem que seja uma voz pregando no deserto, mas no fundo tem muita gente que pensa igual. Outra discussão a respeito da privatização do sistema carcerário é uma das teses hoje que o senhor defende? Eu acho que tudo que funciona tem uma visão pragmática da política. Importa que funciona. Tem aquela velha frase conhecida, né? Não importa a cor do gato desde que ele pegue o rato. Então, se a privatização funciona, nós temos que seguir por esse caminho. Em relação ao sistema carcerário, quando eu estava lá no Ministério da Justiça, a gente pôde estudar bem essa questão e a gente vê que tem sistemas públicos que funcionam bem, mas tem também a possibilidade de algumas experiências específicas de privatização dos presídios. Mas essa não é uma experiência muito espalhada aqui no Brasil e ela tem as suas limitações. O que a gente tem que fazer sim, e a gente tinha criado na época do Ministério da Justiça uma força de intervenção federal nos presídios estaduais que apresentassem problemas e onde eles foram trabalhar, vou colocar aqui um exemplo, região metropolitana de Belém, complexo penitenciário de Santa Isabel, eles fizeram um trabalho magnífico, colocaram a casa em ordem. Quando colocaram a casa em ordem, a taxa de criminalidade em Belém, região metropolitana, despencou, porque muitos dos crimes hoje são gestionados de dentro dos presídios. Se o presídio não serve nem para neutralizar a capacidade do preso de cometer crime, tem algo profundamente errado. Quando você vai ver o detalhe, o que falta? Falta planejamento, falta organização, falta também às vezes investimento. E é isso que a gente tem que fazer. E resolvendo pouco a pouco esses problemas, a gente consegue resolver tudo no final. Ok, e hoje o senhor vai falar sobre democracia aqui na Câmara? Vai ter um encontro com... Nós vamos ter uma conversa, né, política sobre... A discussão pode ir para qualquer caminho, mas evidentemente democracia está presente, economia, a recuperação, que Brasil que a gente quer para o futuro, acho que são temas sempre importantes. Ok.